VNTC, o que é isso, Vietnã? Pai, você VNTC, irresponsável, né? Gabriel não tá preso ainda porque nananã, tem carta branca, pode fazer tudo. E então, cara, assim, aí eu peguei e falei, bom, calma, capetinho, vamos lá, vamos espairecer. Então aí eu peguei e fui ver eu vi o que o Ian Neves estava falando sobre a possível invasão do Vietnã. Depois eu fui procurar o Pepe Escobar para saber o que estava acontecendo na Rússia. Por incrível que pareça, Pepe Escobar faz pelo menos mais de uma semana ele não está publicando nada no Pepe Café. Tá num silêncio que está acontecendo alguma coisa, ele está cobrindo alguma coisa. Eis o Édipo mal resolvido do Bananinha. Isso aí, Thiago Kosser. E aí, assim, as perguntas, né? As perguntas. Então, com esse movimento naval, ali na Bahia, ali de... Deixa eu ver só os nomes certinho aqui. Ali no mar da Venezuela, né? E parece que foi um destroyer, algumas corvetas, um submarino. Não vamos combinar assim, não é uma marinha significativa. O perigo de uma guerra seria um porta-aviões, né? O envio de um porta-aviões, aí sim é guerra, como foi no caso do Iêmen. 2 porta-aviões ali num paizinho que, sei lá, do tamanho da Guiana, né? E que ela, o Caribe, Mar do Caribe. Então estão lá no mar, em águas internacionais, tem uma frota, né? O Google tá lento que nem não sei o que. Deixa eu pôr aqui. Fleet on. Vocês viram eu falando inglês? Na cartinha aberta pro Trump against Venezuela. Vamos ver o que tem lá. O que os Estados Unidos mandou? US. Nossa, o Google não está me ajudando hoje. E o US implanta warships perto da Reuters, vamos ver, 3 dias atrás. Então, né? Mandou 3, só 3 navios, nem sei que tamanho, 4 mil marinheiros e marines, né? Muito pouco para uma guerra. Tá mais com cara de um patrulhamento, né? Aí só 3, o Greverly, o John Durham e o Sampson, e três navios, né? Então é muito pouco para uma guerra, né? Para fazer uma invasão, tá mais para uma operação, uma boa operação, né? De sei lá, de repente sequestrar o Maduro, né? E então tá lá com um bom apoio lá. Aí a gente vai ver ali na imprensa brasileira. E o Maduro não tem condições de enfrentar a força naval dos Estados Unidos. Bom, gente, sim, o Trump não enviou uma força naval. Então, você enviar 3 navios de apoio é uma guarda, é algo próximo de uma guarda costeira reforçada. E para lutar contra narcotráfico, vamos lutar contra o narcotráfico com 4 mil marinheiros e marines, tá querendo, sei lá, né? É uma operação, não vai acabar com o narcotráfico. Tem uma quadrilha lá da Venezuela que os Estados Unidos detectou lá uma facção da droga, alagado, alguma coisa assim. Então, enfim, né? Mas a imprensa, o Globo, o G1, o UOL, demonstraram um temor de invasão
né? Ai, tá invadindo a Venezuela, tá prestes para invadir a Venezuela e o Brasil tá na fila. Aí, antes de ontem, pousou o Boeing sem nenhuma identificação. A Receita Federal entra no Boeing e a descrição era de que era um avião diplomático, mas que é sempre usado pela CIA. Que beleza essa diplomacia, né? E aí... Então, aí eu fiz o vídeo de que o Trump precisa de uma guerra, né? Então, essa guerra ele está conseguindo ali na Venezuela, que não é uma guerra, já falei, né? E aí, o que é essa guerra? Tem uma teoria que está correndo aí pela internet de que o Donald Trump quer dar um golpe. E ele está doente, ele está com uma doença degenerativa em que ele não consegue segurar as pregas do intestino, e aí diz que ele fica com fralda geriátrica e cagando, né? Ele não para. E diz que é horroroso ali no Salão Oval, é o cheiro de merda, né? Ele diz que é insuportável. E todo mundo fica assim com aquela cara blasé, assim, de cara de sério, e de repente quando o Trump se aproxima, o pessoal só dá uma viradinha de rosto, assim. Eu ainda não peguei, não tanquei ainda essa coisa de... Né, isso aí, Silvana de Souza. E eu ainda não percebi isso da doença degenerativa, mas que ele precisa de uma guerra para escapar dessa história aí do Jeffrey Epstein, né? E as escolhas erradas do governo dele também. Ele está conseguindo desagradar o eleitorado dele de maneira muito forte. E essas coisas, essas políticas, tarifas, aqui no Brasil, Paulo Guedes elevando os juros da taxa Selic para quase 14%, né? Ele que inaugura essa alta de juros aí, com o Campos Neto lá no Banco Central, e claramente para beneficiar a si próprio e ao Campos Neto, porque eles têm investimentos em offshore. Aí, com eles no governo, trouxeram todo o dinheiro deles dos bancos ali das Bahamas e ficaram muito mais ricos, né? Ficaram muito mais ricos. E o governo Lula não desacelerou isso, né? Não desacelerou. Enfim, eu acho que o Ian Neves ficou um pouco alarmista nessa história, né? Ele está falando que o Paraguai deixou a CIA fazer um escritório na fronteira para fazer a vigilância da tríplice fronteira. Isso já existe sem escritório. A Polícia Federal brasileira, ela é visceralmente ligado assim, ao fornecimento de informações dos Estados Unidos, FBI e CIA. Isso é de sempre foi assim. A Polícia Federal sempre recebeu informação e pedidos, né? E a Polícia Federal vai lá cumprir os pedidos de prisão, de investigação do FBI, do DEA, né, o antigo DEA, que já sumiu, acho que acabou, e a própria CIA, né? E óbvio, vai lá, vai investigar e dá real para os Estados Unidos. Essa história da tríplice fronteira, o que a Polícia Federal já foi lá para investigar e chegou com nada, falando, não tem um bando de mercador. O que o Hezbollah, a Al-Qaeda vai fazer lá em Foz do Iguaçu? Vai fazer o quê? Vai jogar bomba na Catarata do Iguaçu? Vai jogar bomba lá no Paraná? Não, o que eles vão fazer? Tá sim, claro, tá cheio de gente lá, principalmente a mulherada com burca, com hijab, mas fora isso, ninguém tá fazendo nada, não. Dali eles vão para os Estados Unidos fazer atentado à bomba. Aí a Polícia Federal fala, não, mas a gente tá de olho neles. Se eles movimentarem, a gente avisa para vocês. Isso a Polícia Federal faz,
né? Desde a guerra contra o terror, a Polícia Federal faz. E essa questão da invasão dos Estados Unidos no Brasil, de novo, já falaram e ninguém tá ouvindo. Tá todo mundo desesperado, assim, em pânico completo. Entrar na Venezuela... O que eu falei? Eu falei invasão dos Estados Unidos. Entrar na Venezuela é criar uma Síria do lado dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos vai ter uma Síria aqui no norte da América do Sul. Aí a Cuba vira uma Palestina. E aí explodindo isso e o México vira o quê, né? Imagina, né? México vira sei lá o quê, né? Então, assim, uma Jordânia. Então, assim, os Estados Unidos vai querer isso? O Donald Trump vai querer isso no colo dele? Eu acho que não, né? Então ele está fazendo uma pressão. Então, levou os três navios de guerra lá no Mar do Caribe. Lá ficam indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para passear. Porque se entrar, mano... Se entrar para sair, cara, aí lascou, né? Aí é contra a campanha dele. A reunião que teve com o Putin no Alasca foi excelente para a cabeça do Trump, porque ele lembrou do que ele tinha prometido. Ele ficou de boca aberta, o Trump. O Putin falou umas coisas para ele, essa história do voto dos Correios, falou umas coisas muito inteligentes, assim, que coisa que falta pro Trump e pro staff de puxa-saco dele. Não tem nenhum cara esclarecido, inteligente. O cara que pensa um pouco mais lá era o Steve Bannon, que não faz parte do governo. Gente, Elon Musk inteligente? Né? O sobrinho neto do Kennedy é um demente maluco, assim, um cara alucinado, fica meio sabe? Tem um problema, o cara dá uns lapsos assim no cara, assim. Aliás, assim, todo político lá nos Estados Unidos parece que são meio assim, né? Meio pancadão da cabeça. Todos têm uma questão ali muito séria, né? Então, assim, o Putin lembrou o Trump das questões básicas que ele já tinha até esquecido, que aí acorda com um monte de problema, aí você tem que tomar uma decisão, tem que movimentar as peças do teu xadrez, você esquece do plano inicial. Então o plano inicial do Trump é não entrar em guerra, porque ele criticou o Biden pelas guerras que o Biden faz aquela saída do Afeganistão atabalhoada, larga helicópteros, larga armamento para trás, e aí o Talibã toma tudo aquilo e se rearma com equipamento dos Estados Unidos. O Talibã, que era o inimigo dos Estados Unidos lá, né? Os Estados Unidos ficavam lá fazendo incursão e atacando as bases, aldeias controladas pelo Talibã. E uma guerra horrível, né? Uma guerra estúpida, e que o inimigo não aparecia. Então, de repente, tinha lá um pastor de carneiro, e aí o cara, de repente, ia andando assim, aí o sniper, a tropa ali, atenção. De repente, o pastor de cabra, de carneiro, assim, se jogava no chão, arrancava um Kalashnikov, aí ficava atirando, aí os caras ligava pra Força Aérea lá, dava a coordenada, a tropa altamente armada, né, a patrulha altamente armada dos Estados Unidos, com aqueles equipamentos de primeira, óculos de visão noturna, Javelin de mísseis. Aí um pastorzinho assim com uma Kalashnikov parava a tropa inteira. Aí o soldado era obrigado, o comandante, o sargentinho ali da tropa, pedia ataque aéreo. Aí vinha aqueles aviões, jogava um míssil de uma bomba de, sei lá, tipo 100 milhões de dólares para matar um pastor de cabra, né? Olha a guerra que os caras faziam. Imagina fazendo essa guerra na Venezuela, mano. Sabe? Não tem como. Aí depois ainda vem a querer ameaçar o Brasil, né? E o Brasil tá assim, né? E o Brasil é inimigo? Cara,
né? Como se não tivesse problema no Brasil. Brasil inimigo dos Estados Unidos. Nossa, né? Não, gente, entra aí, vai aí, ó, que nem um avião lá. Você acha que o Lula fala assim, não, não pode pousar aqui, não. Vai lá na Argentina, lá, seu nojento, né? Você não é amigo dos argentinos? Pousa lá em Buenos Aires, por que você vai pousar em Porto Alegre? Por favor, pousa aí. Quer gasolina? A gente dá. Quer querosene? Quer Coca-Cola? A gente tem hambúrguer. Ó, liga lá pro McDonald's, manda lá uns Big Mac pra galera. Ah, não gosta? Burger King? Tem também, manda. Bob's também tem. Até que é um Bob's Shake, sabe? Tudo. Atendimento de bordo. Ainda manda lá umas massagista de shiatsu lá para relaxar os caras. Ó, vocês estão enfrentando aí uma viagem, aí vamos relaxar aí para descansar, né? Para ir legal para Venezuela lá, né? Vigiar a Venezuela. Sabe? O Brasil não quer. Para, né? Né? Então, assim, não vai ter rolo, né? Por que não vai ter rolo? Por que a gente não quer rolo? Por que os Estados Unidos tá caindo de maduro, cara? Já tá podre, fedido, velho. Podre. Já tá podre, apodrecido, tá bom? E então, assim, a gente resolveu um problema, né? Estados Unidos. Aquilo vai cair de podre, não é de maduro. Maduro, não sei se cai, né? Se vai cair agora, assim, né? Mas os Estados Unidos de podre vai tá caindo, já tá apodrecido, gente. Tá apodrecido. Gente, eu não sei, é tão engraçado, cara, que às vezes no TikTok eu fico vendo aquela molecadinha americana, assim, comendo aquelas comidas que eles comem lá. Assim, bicho, os caras só comem doce e batata chips, cara. Sabe? Os caras nem um hambúrguer não comem direito, tá? Esse negócio deles é bolinho, né? Muffin, né? Donuts. É isso que o cara janta, almoça e só docinho, né? Aquilo que tua mãe fala, moleque, você vai morrer de comer todas essas porcarias. Pois é, o americano se mata, se acaba com isso aí. Aí, quando tá com os amigos, tá, pede ask for pizza. Né? Pede uma pizza lá, tal, não sei o que, isso, mas no sábado. Então ele vai comer algo próximo do que a gente come no sábado. Gente, tá tudo doente, gente. Tudo com gastrite, com pedra no rim, se entupindo de Coca-Cola. E Coca-Cola for kids. Então, cerveja, aquela água nojenta da Budweiser. E aí, assim, da Beck's. E aí, cara, né? Não tem uma população do futuro, né? Tá mesmo, Silvana de Souza, né? Tá mesmo, tá com problema neurodegenerativo, cara, assim, tá apodrecidão. Então, assim, meu primeiro medo, assim, que eu falei, o que é essa história da Venezuela? Porque a imprensa aqui toda alarmada. Aí eu peguei o Ian também, com medo. Você é comunista, o Ian assim, ó, você é comunista velho? Você é comunista velho, esperto? Você é comunista velho, esperto, tá ligado? Né? Aí ele falou, eu falei assim, depois você fala que, o Ian tá não sei o que, tá alarmado. Ian, vai te fuder, cara. Você tá alarmado sim, tá nervosinho, calma. Porque tem uma porra de uma coisa chamada despesa, tá? Por que os Estados Unidos não entra aqui, não vai entrar na Venezuela? Porque se entrar, tem que pagar a conta. Vai pagar a conta da Venezuela. Se o Sugar Daddy entrar lá na Venezuela, vai pagar as contas do Sugar Baby, Venezuela. Se os Estados Unidos entrar aqui no Brasil, né? O que acontece? Gente, esse bando de vagabundo que tem aqui nesse país, que não trabalha aqui. Gente, então uma amiga minha foi trabalhar num restaurante, tá? Aí o que é? O burguesinho, o Enzo, abriu um restaurante em São Paulo. E aí, um restaurante bonitinho, tá, não sei, eu até perguntei, falei, Queen, o nome dela é Queen. Queen, fala aí, onde é o restaurante? Eu falei, não vou falar não, porque você
Você é muito capetinho. Eu falei, tá bom, não fala não. Mas assim, o restaurante é bonitinho. Que eu vi umas fotos lá, tal, é arrumadinho o restaurante. Você tem que fazer reserva, todas aquelas frescuras. Então é um restaurante chiquinho, né? É chiquinho. Tá ligado? Chiquinho. Bom, cara, ela foi contratada para ser hostess, né? A recepcionista, aquela moça que pega, vai conferir a reserva, vai chamar o garçom, o maître, que vai levar para mesa, tudo certinho, tudo bonitinho. Cara, o lazarento do dono do restaurante põe ela para lavar banheiro, mete ela na cozinha para lavar prato, para lavar panela. A mulher, a gata tá toda produzida, tá toda linda, com aquela zunhona, com aplique no cabelo. Cara, ela mostrou a mão dela lá, que ela quebrou a unha, arrancou a unha dela. Então é esse vagabundo imprestável do burguês, do capitalista brasileiro, sabe? É um bosta de um senhor de engenho, um aproveitador, que não é capitalista. É um extrativista. Extrativista não é capitalista. É um cara que fica... É tipo um borracheiro. É um plantador de canavieiro. Sabe? Isso não é capitalismo, cara. Isso é dependente. O cara capitalista é o cara que bola, que não é. É o cara que tem ideia para ganhar mais dinheiro. Não. Que graça tem você pegar matar todo o teu rebanho, todo o teu trabalhador, né? E depois ter que pagar. Por que o empresário brasileiro é o mais processado do mundo? Tá? Por quê? Porque o cara só faz coisa errada. O extrativista, o latifundiário brasileiro só faz merda, porque é um analfabeto, não estuda, sabe? E aí, como o tio dele é juiz, como a tia é promotora de justiça, como os primos são polícia militar, são comandante da corporação da polícia militar, né? É chefe da polícia civil, o cara não vai preso. Só por isso. Estados Unidos vai querer cuidar desse chiqueiro? Que é um chiqueiro, né, cara? É um chiqueiro. É um negócio que não é seguro nem para americano, cara. Para estadunidense. É um negócio assim que o estadunidense vem para cá, ele aposta na sorte, né? Porque vai que dá de cara com um Enzo brasileiro desse assim, pegando uma BMW te atropelando aqui, assim, o que você faz? Vai fazer o quê? Olha lá os caras, o Lepore, os dois pilotos que encheram a cara, rasgaram um avião, um Boeing da Gol inteiro e chegaram lá nos Estados Unidos, foram para casa, foram continuar a beber, tá? Não foram nem sequer... O tribunal chamou ele, fala aí o que aconteceu. Eu falei, a gente não viu, então tá bom, tchau, valeu, nunca mais. Os caras mataram a tripulação e passageiro no avião inteiro, tá? Não deu nada. Não deu nada, absolutamente nada. Os caras continuaram trabalhando, continuaram. Por quê? Porque aqui não existe lei, porque aqui não existe justiça, porque aqui a vida não vale nada. Os Estados Unidos vai querer tomar conta disso aqui? Não. O que ele quer? Ele quer as riquezas. Então, o que é o melhor? O que é o inteligente para um capitalista de verdade fazer? Põe aquela ralé que mora naquele lugar chamado Brasil, se entrar na lama, cavucar o barro lá e tirar o teu tesouro para você. Você fica lá nos Estados Unidos, em Nova York, em Los Angeles, fica em São Francisco, lá na tua fazenda, lá né, olhando para a pradaria, pro búfalo, pro cougar, né? Fica lá olhando para o Oceano Pacífico, fica lá comendo lagosta na manteiga, tá? E deixa o brasileiro se fuder, cara, e trazer a riqueza para você. Para que invadir? Porque se invadir, vai ter que pagar a conta. Porque o Sugar Daddy paga a conta do Sugar Baby. É a lei universal, tá certo? Então, né, tá o Ian Neves, que me desculpa, é um brotherzão, tal, é um camarada, mas tá errado. Tá vendo pelo lado, né, do lado trend da coisa. Estados Unidos vai invadir. Fala, pô, gente, invadir, o Lula entrega a chave. Ele vai lá assim,
Companheiro Donald Trump, seja bem-vindo aqui ao Brasil. E aqui eu tô entregando a chave aqui do palácio, aqui que é uma porcaria, que é coisa horrível de morar, né? Palácio da Alvorada, horrível, horrível. É quente no calor e frio no inverno. Tá? Além de úmido e venta pra caramba, assim. Horrível, 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 né? E... Gente, fui pra Brasília, cara. O pior lugar, assim, é incrível. É incrível. As casas que o Niemeyer projetou lá, é inabitável. Fica aquela coisa ótima no cartão postal. Mas, assim, gente, sem propósito. É inabitável. Se trabalhasse, e você não pode usar, porque é patrimônio cultural da humanidade, tombado pela ONU, pela Unesco, não sei, né? Você não pode mexer. Então, assim, você está trabalhando, você começa lá trabalhando vai lá em qualquer... ali na esplanada dos ministérios lá, tem lá ministério disso, ministério daquilo, você não pode, cara, assim, a galera assim, suando, porque não pode pôr um ar-condicionado, não pode pôr nada, tem que disfarçar tudo, assim, é um horror, e o sol, aquele sol, assim, que, gente, raio laser, fura os olhos, fura a pele, assim, torra, tipo um forno de micro-ondas, cada predinho daquele lá é um forninho de micro-ondas lá, né? Climas secos, isso aí. O brasiliense, por que fizeram o Lago do Paranoá, né? Para isso, gente, para umidificar um pouco aquilo lá, mas não dá conta, né? Não dá conta. Aquilo tinha que ser uma floresta, assim, tomada, né? Assim, gente, recriar uma floresta tropical e não cerrado. Ali é cerrado, é quase deserto. Então, o Lula vai dizer, toma aqui, companheiro Trump, seja bem-vindo, venha morar aqui. O Trump vai morar? Você tá louco? O cara conhece. 3 vezes ele tentou abrir um hotel aqui. Ele falou, eu não quero isso pra mim, não. Né? Eu não quero isso pra mim. Tá certo? Então, olha, a gente, capetinha10k@gmail.com, chave Crucifix para qualquer valor que você queira mandar para o Capetinho para nos ajudar no nosso trabalho. Aí a gente continua fazendo vídeos, fazendo lives, abrindo lives, né? E tome isso aqui como se fosse um chapéu, né? Somos artistas e você não paga ingresso, então para você se divertir aqui com o meu teatro, que é falar tudo essa tonelada de lixeira aqui, né? Então, se você gosta... Se você não tem o que fazer, manda qualquer valor aqui no Crucifix do Capetinha, o Pix do Capetinha, antes que acabe, capetinha10k@gmail.com. Ó, só avisando, o Trump não mandou o dólar Pix dele, tá? Porque ele falou que eu tinha que abrir um American Express. Vai se fuder. Ele me manda $1 de Visa aí, né? Faz lá um depósito em conta corrente. E aí eu tenho que pagar R$120 de manutenção da conta corrente, aí a manutenção do cartão de crédito. Se poder, né? Não quero não, tá bom? E deixa eu agradecer quem me ajuda, que é uma forma, né? Também de eu ganhar dinheiro, né? Se a pessoa fala, o capeta falou meu nome. Opa, né? Se isso ajuda. E... internet, viu? Internet aqui. Cara, nome essa cidade aqui que eu não sou daqui, é Botucatu, né? Aqui tem tem do lado de cá é a universidade, tem 2 campos, né? Do lado de cá, de um lado da cidade. A cidade é uma marmitinha, assim. Então, de um lado da marmita é a faculdade de medicina. E do lado que eu tô aqui é a faculdade de agronomia, tá? Então, no lado da medicina tem veterinária não. No lado da medicina tem enfermagem, tem veterinária, isso. Veterinária tá lá do lado da medicina. E que mais? Né? É biomedicina. Do lado que eu tô aqui é agronomia, bioprocessos e aqui eu tô do lado do agro, tá ligado? Então eu vou andar ali perto vou correr, né? Vou correr ali perto do campus, tá cheio de experiência do agro lá. Os caras a faculdade pega dinheiro do agronegócio e vai pesquisar a eficiência do agrotóxico e tal, lá para eles ganhar, para trazer dinheiro para a faculdade, né? Mas fora isso,
é muito divertido, é muito legal e... Ah, tá, o que eu ia falar? E aqui a internet é um lixo. Então eu pago a internet, então assim, os caras agora, no começo estava bom, e aí os caras foram inventar de crescer. Então o que eles fazem? A internet fica... Para atender, né, a demanda da internet, assim, eles têm um peso, assim, né? Tem sei lá qual é o nome disso, assim, tem uns terabytes lá que a empresa tem para distribuir isso nos megas para cada consumidor, né? Então, eles aumentaram os consumidores deles, né? Eles venderam mais, como se diz, aluguel, sei lá, né? Mas não aumentaram a capacidade de internet deles. Então, o que acontece? Eles ficam pulando. Então a internet ele manda um sinal e interrompe, manda um sinal e interrompe. Então ela fica quicando, assim, fica pulando assim. Então ela volta. E aí deve ter alguma coisa assim nos aparelhos que eles fazem uma leitura corrida, assim, né? Como se fosse um estroboscópio, assim, fica passando. Mas o sinal é interrompido. Formalmente o sinal é interrompido. É um lixo. Tá bom? É um lixo, detesto, odeio, e tá aqui minha reclamação. Bom, gente, queria agradecer a Tatiana Riotti Pansev, muito obrigado pelo Crucifix. Karen Manuela Souza Afonso, muito obrigado, querida. Edmilde Mariano Cerqueira Pinto, muito obrigado. Nicolas Neves Vieira, muito obrigado. Wesley Marcos Aguiar, muito obrigado. Diogo Romero Vidal Lessa, muito obrigado pelo Crucifix, aqui no capetinha10k@gmail.com. Diogo, esse já li. Felipe Claro Benício, muito obrigado. Leilson Lira de Lima, valeu. Davi Fernando da Silva, valeu. Não, Davi eu paguei. Jordana Peixoto da Costa, muito obrigado. Ronaldo Alfredo dos Reis, muito obrigado pelo capetinha10k@gmail.com de qualquer valor. Se você não quiser o seu nome, que eu coloco depois, né? Eu leio aqui, ponho numa listinha. Põe na listinha depois dos vídeos que eu publico aqui no Instagram, no YouTube e no TikTok. Você me manda 1 centavo. Então, por exemplo, manda R$1 e 1 centavo. Aí eu só ponho as iniciais do seu nome. Você põe, por exemplo, R$66 e 1 centavo. Só coloco a inicial do seu nome. Entendeu? Muito obrigado. Valeu, vamos continuar. Jaime Souza, aumentaram os planos de internet, mas não aumentaram os pacotes para distribuição de banda. É isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo. Uma roubalheira. Só isso que eu tenho para dizer. Só isso que eu tenho para dizer. Bom, aí tá esse rolo aí do Bolsonaro, né? Primeiro, o mais complicado que provavelmente o Alexandre de Moraes mandou, escancara aí, né? Quebrar o sigilo dos celulares e aí descobriu que o Bolsonaro estava gravando mensagens, ele foi condenado à tornozeleira eletrônica e não poderia participar de comícios públicos. E para sair de casa não poderia sair. Edmilde, muito obrigado, querida, valeu, muito obrigado, né? O Bolsonaro, uma série de proibições externas, né? De compromissos de aparições externas e inclusive de participar das redes sociais. Bom, aí a Polícia Federal descobriu que ele estava gravando e mandando para fora as gravações, e as gravações estavam indo em canais restritos do Telegram, e isso não pode. Isso acaba com o privilégio da tornozeleira eletrônica. Outra coisa foi as conversas que ele teve lá com o Malafaia, o filho dele, indicando até que aquele golpe do anúncio das tarifas, e que lá nos Estados Unidos, um trader, ele percebeu que teve uma compra e venda muito grande nas horas que antecederam o anúncio, e
2, 3 minutos, 4, 5 minutos após o anúncio, uma venda que quem operou essa venda obteve lucro milionário só com o anúncio das tarifas para o Brasil, de 50% para o Brasil. A Polícia Federal descobriu, parece que suspeita de implicação do Eduardo Bolsonaro nesse negócio. Agora, antes de entrar na live, eu vi aqui que o Bolsonaro recebeu 30 milhões aqui no UOL, tá avisando. Afirma que Jair Bolsonaro recebeu 30 milhões de reais em um ano e parece que foi lavagem de dinheiro. Isso é muito fácil de identificar porque tem o COAF, tá vendo tudo, né, gente? O negócio lá é rápido e pesado, né? Ele pega mesmo, não tem jeito de escapar. Tem que ser muito hacker para escapar do COAF, pois o Bolsonaro não escapou. E aí parece, tá vendo aqui o Gonê, né, o Procurador-Geral da República, tem novas provas para pedir a prisão preventiva do filho, né, e deixar pedido a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro para o momento que ele botar o pé aqui no Brasil. Então o cara vai virar um pária, vai virar um fugitivo da justiça. Assim como o Paulo Figueiredo já é, né? Então, cara, tá, e o pedido de asilo para a Argentina, para o Milei. O Bolsonaro tá cogitando de pedir asilo político e morar lá na Argentina para não ser preso. Aí a defesa dele já correu falando, não, mas só estava pensando, não chegou a pedir, não sei o quê. E então, aí parece que a condenação vai sair em setembro, mas essas coisas podem acelerar a condenação, né, do Bolsonaro. Que dia é hoje? 21. Então, em tese, daqui pelo menos uns 15 dias, né? Para depois de 7 de setembro ou na primeira semana de setembro. Sei lá. Gente, agora não tem nada a ver, né? Bolsonarista é do cacete, né? A Anitta foi lá no Guarupi, no Xingu, se eu não me engano, junto com o Luciano Huck. Tá fazendo dela, né, cara? Assim, se fosse eu, ia fazer diferente. Sei lá de quem foi a ideia de levar a Anitta lá no ritual do índio. Gente, só lembrando que essa coisa do Guarupi falando, é sagrado, o Sepultura, né? Ele participou de um Guarupi. Foi lá e gravou aquele disco com o canto do Xingu lá, né? Da nação Xingu. Foi famoso esse LP, né? CD, LP. E por que eu tô falando isso, né? A Anitta pegou uma hora até, ela tava ali só civil, né? Ocidental, assim, com roupa. Aí veio o cacique da tribo, convidou ela para participar da dança. Aí ela perguntou assim, gente, eu não vou ser cancelada? Aí ela foi lá pra Oca, deixaram ela só de fio dental e pintaram o popozão dela, fizeram a pintura na perna dela e ela foi lá imitando a dancinha das mulheres, lá não ficou fazendo nada de quadradinho não, né? E não sei, Edmilde, Maria, não sei se é amigo. Bom, aí apareceu uma indígena, uma pessoa se dizendo indígena, de uma tribo aí, Pataxó, não sei, xingando, assim, sabe, cancelando a Anitta, que diz que ela desrespeitou o ritual, né, que não podia ter participado. Bom, de novo, gente, o Sepultura participou, não só. Isso aí um monte de gente vai lá no Guarupi, famoso, anônimo, participa. Eu já pensei em ir já. Nossa, né? Como que seria, né? E aí a mulher falando, e aí ainda jogou assim, a bolsonarista, jogou uma última assim, uma índia bolsonarista, Jesus do céu, que a Anitta, ela posa de socialista, mas ela é rica e não tá nem aí pro pobre. Bom, vamos lá, né, meu? Primeiro,
que o fato de você ser socialista e ganhar bem, ganhar mal, isso independe, né? Tem socialista que tá fudido da cara, tá lascado, né? E pobre de marredecer. E tem socialista que é milionário, tá? Vamos, um socialista progressista assim, é o Walter Salles, que é um bilionário, dono do Unibanco, e que, né, bilionário. Tem uma mina de terras raras lá em Araxá, se eu não me engano, né? Era do pai dele, passou pros filhos, e aí ele se diz socialista. Tem nada a ver isso, né? O fato de você ser comunista, socialista, não é voto de pobreza. Não é uma religião. Você não tem que ser puro. Aliás, deve ter muito ladrão socialista. Com certeza. A luta do socialismo é uma luta pela infraestrutura da sociedade. Né? A maneira que vão ser... Óbvio que tem uma discordância aí, né? Mas e daí, gente? Né? E daí? Se você não está na política, se você não tem que convencer as pessoas, tem nada a ver, assim, sabe? Se você é a favor do poliamor, se você é a favor do ser satanista e for comunista, só olha eu aqui, né, gente? Né? E o que tem a ver eu querer justiça social, arrancando dinheiro dos ricos, né? Cobrando e pegando dinheiro dos ricos. O que tem a ver, né? O que tem a ver? E outra coisa aqui que eu ia falar esqueci agora. Nós não aprendemos, né? Tô calejado com pessoas com passividade. Pois é. Então, assim, não é religião, gente. Assim, tá falando, você teve lá... tá, o Sóstenes Cavalcante. Eles toda hora, os caras da política querem fazer criança trabalhar, né? Abaixar a maioridade penal. Tem que prender com 15 anos de idade. Tem assassino de 13 anos de idade. Como é que faz? Vai deixar solto, né? Não sei o quê. E outra coisa é pôr criança para trabalhar. Então, assim, lá nos Estados Unidos tem uma aberração que tinha uma unidade do Burger King, se eu não me engano, né? Um drive-thru. Então, todo o sistema do drive-thru, a pessoa que estava no caixa, a pessoa que estava na chapa e a pessoa que estava na manutenção, ali na limpeza, eram crianças, adolescentes, de 11 a 14 anos de idade. Estavam contando assim que o Burger King estava fazendo isso, pondo criança para trabalhar em drive-thrus, né, nas cidades do interior lá dos Estados Unidos. E aí o povo achando demais, né? O americano, o estadunidense adora isso, né? Tá trabalhando, não tá roubando, tá? Mas uma coisa incrível que eu achei assim, que na hora eu demorei para ser comunista. Eu não nasci comunista, nasci capetinha, fazendo muita coisa errada. Mas comunista não. Eu não era comunista, eu era, não sei o que, liberdade, né? A liberdade e tal, não sei o que. Eu não gostava de milionário, sabia que milionário era safado, mas não entendia muito qual que era a vibe do comunismo contra a burguesia. Assim, eu simplesmente não entendia, eu não sabia como funcionava a mais-valia, a extração do lucro em cima da renda do trabalhador. Né? O milionário ficar cada vez mais milionário tirando do salário do trabalhador e não do lucro da produção, tá? Isso que uma coisa, puta que eu pariu, cara, nossa, a minha vida inteira foi assim e eu não entendia o que está acontecendo, por que eu não cresço? Ora, as bolas não crescem porque você não consegue acumular renda. Tua renda está sempre no limite da sobrevivência, da despesa total. Bom, uma das primeiras coisas que o Marx fala é que
o comunismo, o marxismo, tirar a criança do trabalho e pôr ela na escola, porque em 1848 a educação era só privilégio do rico. Então, a primeira ação comunista é criança estudando, porque olha só, gente, eu já falei aqui que o marxismo, leia o Manifesto Comunista se você quer ficar rico, tá? Então, assim, a preocupação do Marx era com a classe trabalhadora, a manutenção da classe trabalhadora, sem o que o Marx entendia que não tinha produção. Marx não era contra a produção, Marx não era contra a riqueza, o Marx era contra tirar a riqueza do trabalhador. Então Marx fala no salário mínimo, que é um salário que permita... Essa definição eu nunca tinha ouvido. O salário mínimo é um valor mínimo de renda que permita o trabalhador sair do trabalho, né, sair da fábrica, da mina de carvão, ter um lugar para morar, pagar o aluguel de onde ele está morando, comer, descansar, para estar vivo, para trabalhar para o patrão no dia seguinte. Salário mínimo é isso. Salário mínimo, ele é aquele valor monetário, aquele valor de renda que permita você estar vivo para trabalhar. Tá? O salário mínimo não é salário. Salário mínimo é tipo assim, a ração do cavalo, gente. É a ração, a grama e a água do cavalo. Como que você quer ter um rebanho? Você quer produzir carne. Você tem uma fazenda que é carne e não vai ter uma fazenda, não vai ter ração, não vai ter água pro teu boi. Engorda aí para eu ficar rico, né? Então, assim, o mínimo que o patrão tem que dar é garantir a sobrevivência mínima do trabalhador. Isso é uma responsabilidade de quem quer empreender. É um básico. Porque fora isso, não é desumanidade pagar R$ 1.400 de salário mínimo. Isso não é desumanidade. Isso é a autodestruição da sociedade. Tá? É a aniquilação do ser humano. Então, o capital é tipo, gente, nós temos uma alcaté de lobo. Aí o lobo, de repente um lobo começa a matar e comer o próprio companheiro de alcateia. Então é isso, é uma uma fagocitose, né? Autofagia é a palavra que me diz. Uma autofagia. Então, o capitalista do modo selvagem, ele promove a autofagia da sociedade. Então, o salário mínimo. Aí, depois, a preocupação do Marx com criança é o seguinte. Muito bem, o cara, ele tem uma fábrica lá, né? Aqueles milionários lá. Você assiste, tem uma série chamada Gilded Age. Gilded Age, né? Que mostra lá os primeiros milionários dos Estados Unidos, assim, chegando ali na pradaria, né? Aquela intriga social toda. Tem um outro também, numa outra série também, a mesma coisa também, que na Netflix que bombou aí e tal, né? Esqueci o nome. Aí, isso, né? Aí tá. Aí esquece isso aí. Eu vou direto no assunto aqui. Aí a preocupação do Marx com a criança é que você tem um funcionário agora, tá? Se você pega a criança para trabalhar, você não vai ter funcionário amanhã, tá? Por quê? Porque o trabalho, o Marx escreve lá, desgasta. Trabalho não enobrece, trabalho desgasta, o trabalho te quebra, o trabalho destrói, o trabalho seca a pele, o trabalho rompe tendão, o trabalho corta seus dedos, o trabalho machuca teus pés,
Tá? O trabalho rói teu estômago, o trabalho destrói teus pulmões, o trabalho seca, encolhe teu cérebro. Tá? O trabalho não enobrece, não. O trabalho, ele decai você, ele destrói teu corpo. Tá? Então, assim, aquela coisa do aposentado, tá? Vou voltar a trabalhar para não ter o que fazer, né? Não é trabalho que ele aquilo é uma mentira, gente. Tá? Ele tá só continuando um vício que ele tem lá. Então, você pôr uma criança para trabalhar, você vai, como se diz assim, você vai adiantar, vai adultizar, né? Como está se falando muito hoje, assim, porque você vai envelhecer ela, você começa a embrutecer a criança. A criança fica num ambiente adulto, ela vai se sexualizar mais cedo, a voz dela vai engrossar mais cedo, ela vai, né? E pior, gente, ela não vai ter condições de arrumar um trabalho melhor que aquele. A criança que trabalha não vai ser médico, não vai ser advogado, não vai ser professor, não vai ser... Ricardo Bezubica, muito obrigado. Acaba de enviar um crucifixo aqui para capetinha10k@gmail.com, certo? Então o Marx já avisa ali que a preocupação dele não é com a caridade da criança, mas é com a reserva de força de trabalho do futuro. Por isso ela é predatória. Ela é autofágica da sociedade, destrói, aniquila a sociedade. Você empregar criança é um crime, não é contra a criança, é contra a sociedade. Por isso que você tem a vara da infância e juventude e o conselho tutelar, que é para proteger a sociedade. Não é proteger a criança, a família, é a sociedade. Porque às vezes eles falham, tá? Não sei o que, erra, tá? Não sei o que, mas é um último farol para a coisa não vir, degringolar de vez como degringolou nos Estados Unidos. E por isso a gente volta para aquela história de que os Estados Unidos está podre. Porque é isso, as crianças não estudam mais, as crianças precisam trabalhar, porque os pais já estão todos drogados, já estão viciados em tudo quanto é afetamina, psicotrópico e que existe, né? Então lá que nem zumbi. Gente, não existe favela nos Estados Unidos, né? Porque favela é uma invenção da gentrificação brasileira. Então a elite, a classe média e a elite da sociedade empurra o pobre para a periferia e lá eles se viram sem infraestrutura nenhuma, aí cria a favela, né? Nos Estados Unidos eles não gentrificam. Então onde estão o pobre? O pobre assim, encontra um muro, já começa um do lado do outro, estender uma lona, pegar uma caixa de papelão e mora na rua, né? Aí agora o Trump está querendo gentrificar, né? Vai empurrar para fora de Washington, vai jogar lá para o meio do mato, e aí vão começar a surgir aquelas comunidades em que o crime vai tomar conta, e aí vai ter os cartéis da droga, e por aí vai acontecendo, né? Ou seja, o Trump vai presentear os Estados Unidos com algo que a Colômbia já conhece, que o Brasil já conhece muito bem, que são as favelas, né? Mas tudo isso partindo dessa fome, né? Dessa coisa impensada, irracional do capitalismo, do lucro a qualquer custo, mesmo que seja a destruição de tudo, né? Então assim, você não pode, simplesmente, né? Você não pode, você não dá. Então essas coisas a gente fica admirado, né, com o Japão, né, quando dá um terremoto lá, tá? Apesar de ser um país, né, de direita, conservador, uma coisa que eles têm de um certo planejamento e de resiliência, e vão lá, eles constroem. Aqui no Brasil tem jeito de fazer isso, não tem, né? Então assim, ficam empurrando para lá, empurrando para cá, e você joga lixo na rua e espera que a chuva leve até os rios, e aí tá limpo, tua calçada fica limpa, tuas ruas ficam limpas e o rio fica contaminado. Aí na cidade seguinte tem lá uma água que eles podiam beber, podiam usar para tomar banho, não pode porque na cidade lá em cima está contaminado, contaminou tudo, poluiu tudo e por aí afora, né? E é isso, gente. Nossa, deu quase 1 hora de live aqui.
Gente, um beijo.